Minha gente, salve, salve! Que bom ter você aqui com a gente! Nosso encontro com a arte, com a cultura do nosso estado. No programa de hoje tem um passeio por Xique-Xique, as margens do Velho Chico. Nos primórdios da colonização portuguesa, os sertanistas eram os desbravadores que vinham por esses rios, por essas águas. E Xique-Xique era uma cidade que atraía muita gente pelas riquezas de peixes, pela riqueza das pedras. A força ancestral da exposição de Acunã-Tuxá. E a música de Felipe Barros. Minha mão que busca o encaixe da tua nuca, quero sim. Toda árvore tem raiz. É o nome da exposição da artista Acunã-Tuxá, natural de Rodelas, no norte da Bahia. Ela transforma a memória em imagem na Galeria da Caixa Cultural em Salvador. E Acunã apresenta pinturas, fotografias e esculturas que exaltam a memória, a identidade e o feminino indígena. Matheus, o que você achou da exposição? Gostou? É uma exposição incrível que conta a história do povo Tuxá, que é um povo muito importante para a história do nosso país e do nosso estado também, né? Essa artista, ela consegue traduzir em sua arte a história do seu povo, que foi um povo que sofreu muito durante muitos períodos. Inclusive, quando a sua cidade foi inundada, né, para a construção da barragem. Então, conhecer a história desse povo através dessa arte é uma grande honra. Essa artista é maravilhosa. Os antigos já diziam, toda árvore tem raiz. Esse é o nome da exposição de Acunã-Tuxá, aqui na Caixa Cultural. Primeira exposição individual dela, que reúne 25 obras no Acunã. E eu sei que essa exposição tem a ver um pouco com a sua trajetória, não é? Sim, eu venho de um território, né, no município de Rodelas. O território do meu povo fica na cidade de Rodelas, que é extremo norte da Bahia, na Caatinga. Somos ribeirinhos do Rio São Francisco, que para a gente é o Grande Opará. E o meu povo foi vítima de uma barragem ao final da década de 80, né? Um desses grandes empreendimentos ainda pensados pela ditadura militar. Eu não era nascida, mas cresci ouvindo essas histórias de um pertencimento a essa velha aldeia, esse velho território, e de um processo de criar novas ferramentas de luta. Depois desse impacto da barragem, o meu povo teve que construir novas ferramentas para seguir vivo e pulsando resistência e espiritualidade. E até aqui, há poucos anos atrás, a educação era essa grande ferramenta para a gente. Hoje eu digo que a arte se assomou e é também uma aliada nessa luta para que a gente siga vivo, falando das nossas memórias, das nossas narrativas. E acho que vale dizer, né, por que é que eu cheguei até a arte. Eu saí da minha aldeia em 2015, aproximadamente, vim morar em Salvador e eu vivenciava todos os dias situações de racismo. E isso para mim era muito desconfortável, porque Salvador é território indígena. Salvador é uma cidade que se construiu a partir da presença de povos indígenas nesse território. Então, quando eu transitava e via que as pessoas não conheciam a diversidade de povos que há na Bahia, a presença desses corpos na própria capital baiana, isso me dava uma tristeza mesmo, assim. E aí a gente teve, em processo curatorial, a gente teve uma preocupação, que é algo que marca o meu trabalho, em trazer não só esse olhar de pertencimento ao território, né? Afinal de contas é uma exposição que fala, né, da importância de ter raiz, mas de trazer as mãos das mulheres que estão atravessadas em meu trabalho, né? E aqui nessa parede a gente tem não só os meus trabalhos com escultura, né, essas experimentações, mas o trabalho de outras mulheres da minha comunidade. Então, aqui tem uma moringa, que foi feita por uma grande liderança educacional, que foi Socorro Apaco. A gente tem aqui peças de Osana, que é uma artesã muito especial também da comunidade, que é neta de uma mulher também que era artesã do barro.
que mais te emocionou? Acho que é o reencontro Com o quê? com a minha ancestralidade. O brasileiro termina se vendo, né? A gente é tudo isso, é indígena, é negro, né? A gente é esse mix. A mostra Toda Árvore Tem Raiz tem curadoria de Nayane Terena e Vera Nunes e segue aí em cartaz na Caixa Cultural em Salvador. Um convite bonito para ver, sentir e escutar outras raízes. Por falar em escuta, tem livro que faz você refletir. Manual de Desinstrução de Alessandro Marim Pietri é um desses livros que não entrega respostas prontas, mas abre caminhos aí entre filosofia, psicologia e vida real. O autor propõe uma travessia em 4 gestos super simples e ao mesmo tempo profundos. Viver o tempo, cultivar o espanto, elogiar a imperfeição e amar como verbo. É leitura para ir ali devagarinho, com lápis na mão e coração aberto. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei. É um livro que pretende falar sobre como a gente vive o século XXI, como a gente se relaciona com o mundo e como a gente constrói esse mundo num tempo que é camaleônico, ultraveloz, hiperconectado e que produz efeitos sobre a nossa vida e sobre a nossa subjetividade. Primeiro, a relação com o tempo. No digital tudo é instantâneo, tudo é para já. E nem sempre na subjetividade é nesse mesmo caminho. Segundo, no empobrecimento dos algoritmos. Os algoritmos vão querer oferecer para a gente sempre mais do mesmo, silenciando um pouco a dimensão inventiva da vida. E terceiro, porque o digital ele produz uma representação da realidade que nem sempre é exatamente congruente com a realidade. E de tanto a gente se acostumar com essa representação, às vezes eu e você ficamos confusos. Será que isso mesmo é a vida da gente? E quando a gente olha a vida de tanta gente ali estampada nas redes sociais, a gente se pergunta por que a minha vida é tão menos glamourizada, tão menos interessante, tão menos colorida. Então é um convite para a gente fincar o pé no chão, ter contato com as coisas que são de fato coisas essenciais para que a gente possa se reinventar como pessoa e como coletividade. E pareceres contínuo, tempo, 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 és um dos deuses mais lindos, tempo, 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 tempo. O livro pretende escapar das fórmulas prontas, das receitas milagrosas, e ele pretende, assim, como um farol, lançar luz sobre perspectivas para que cada autor seja coautor do livro e para que cada pessoa, junto com aquelas palavras que ali estão, possam pensar em saídas possíveis para essas contingências que nos abraçam e que às vezes passam a ser a nossa própria vida. Então ele não quer dizer faça isso ou faça aquilo, ele quer dizer vamos pensar sobre isso, que tal avaliar aquilo, como a gente pode pensar essa dimensão e a partir dessas reflexões cada um vai achando seus caminhos e suas formas de construir um zigue-zague mais interessante sobre a vida. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. É uma linguagem fácil, uma linguagem direta, é uma linguagem acessível, que cita muitas músicas, muitos filmes, muitas obras de arte, mas que é completamente acessível para todos. E é também um convite para que, através desse garimpo que eu fui fazendo como elementos que pudessem nos ajudar a pensar a realidade, as pessoas também possam vivenciar essas experiências com a obra de arte a partir de um outro lugar. Sempre que a gente está numa transição de paradigma, como que a gente está agora historicamente, são os artistas aqueles que conseguem ver antes de nós. Então há muitas coisas que a ciência não responde, mas que a arte consegue nos dar ali um lampejo, uma luz, um olhar.
Então eu acho que a vida sem arte não vai resolver os problemas da arte, não é isso, mas uma vida sem arte é uma vida pela metade, é uma vida em que a gente sofre mais feio, em que a gente tem menos chance de reinventar o nosso próprio existir. Então a arte é um caminho para a gente pensar a nossa existência individual e coletivamente, trazendo um pouco de poesia, de beleza, de encantamento para a vida, para que a gente possa inventar uma vida mais interessante. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito, é saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Agora é hora daquele breve intervalo, é papum, rapidinho, um respiro curto só para você se alongar, beber uma água e daqui a pouquinho voltar com a gente, hein, para cair na estrada. Porque tem Chique Chique, tem também o som de Felipe Barros, não sai daí, até já já. De mar, bom é ter pra navegar, peixe de luz, onde eu posso te seguir pra encontrar mais do que já consegui. Do que eu disser, quando eu resolver falar da minha fé, você pode duvidar. Se não der, não cabe insistir na dor, pra não regar a semente que secou. E o que vier, não tem como controlar, seguir a... Nas andanças do Bem Bahia pelo interior, a gente segue o curso do Rio São Francisco e chega em Chique Chique, terra de histórias, de gente que sabe contar e encantar. Marcos William foi pra rua, ou melhor, pra vida, atrás de causos e curiosidades. A cidade de Chique Chique, oeste da Bahia, tem esse nome em homenagem ao cacto predominante na vegetação da Caatinga. Um município cheio de história e que, de alguns anos pra cá, ganhou até fama nas redes sociais. Ninguém me entende em Chique Chique Bahia. Ninguém me entende em Chique Chique Bahia. A ponto de ter seriado de plataforma de streaming colocando anúncios em Chique Chique. Como seria a vida da Vandinha em Chique Chique Bahia? Poucos sabem, mas Vandinha da Silva de Souza Santos nasceu em Chique Chique, Bahia, no ano de 2010. E a população, claro, entrou totalmente na onda. Quem navega na internet sabe que Chique Chique é bastante comentada, tem vários memes viralizados. Inclusive, a história mais impactante é a de que o rei do pop, é isso mesmo, Michael Jackson, está morando aqui. É verdade, Adriano? Rapaz, Marquinhos, essa história realmente, de fato, viralizou nas redes sociais. Dizem que o Michael Jackson não morreu em 25 de junho de 2009, e sim que ele estaria morando nessa cidade maravilhosa que é Chique Chique. Isso virou notícia mundial. Inclusive, acabei de encontrar com ele no supermercado ali, viu? Já teve aqui outros personagens que dizem que faleceram, como Elvis Presley, tá morando aqui. Brincadeiras à parte, Chique Chique, às margens do Rio São Francisco, é uma cidade rica culturalmente. A Igreja do Senhor do Bonfim, a Igreja Matriz, é um ponto turístico muito forte para nós chique-chiquenses, né? Ela foi criada ali em volta de 1700 e aqui na paróquia Senhor do Bonfim é que acontece diversos eventos ao longo do ano muito marcantes para nós chique-chiquenses. Inclusive a festa do Senhor do Bonfim, do nosso padroeiro, e também a festa do Divino. Reza a lenda que um viajante, né, vinha para cá, para Chique Chique, comercializar cristais, diamantes, com as bruacas cheias, né, no seu jumentinho. Ele sentiu muita dor de barriga. Aí ele deitou, tomou um remédio que estava na bruaca, e quando ele acordou, ele não achou mais o jumento, com as pedras e os diamantes dentro da bruaca. E ele fez uma promessa: se achasse o jumentinho com todos os seus diamantes, com as suas pedras nas bruacas, aonde ele achasse, ele ia construir uma igreja e colocar aquela imagem como padroeiro, a imagem do Senhor do Bonfim. Chegamos a mais uma praça aqui em Chique Chique, conhecida como Praça da Caldeira, e eu sei que tem um detalhe interessante, não é, Lívia? Isso mesmo. É um nome popular, né, aqui, a Praça da Caldeira, mas ela é mais, no papel, ela é Praça 6 de Julho, né, e recebe esse nome por conta da emancipação política de Chique Chique. E a caldeira, ela foi a primeira fonte de energia de Chique Chique. Ela funcionava como um vapor, colocava lenha e aí tinha energia em Chique Chique, que aí durava até meia-noite.
Estou na comunidade de Miradouro, uma das comunidades rurais daqui de Xique-Xique, e é aqui que o município nasce. Mas para chegar aqui, a gente atravessou o Rio São Francisco, foram cerca de 10 ou 15 minutos de travessia, e aqui temos a igreja de Nossa Senhora de Santana, que é o marco zero da cidade, não é, Del? Marco zero, a nossa fase embrionária, né, da cidade de Xique-Xique, né? Nos primórdios da colonização portuguesa, os sertanistas eram os desbravadores que vinham por esses rios, por essas águas. E Xique-Xique era uma cidade que atraía muita gente pelas riquezas de peixes, pela riqueza das pedras, né, muitos cristais. A Ilha do Miradouro, com a Senhora Santana, ela guarda toda essa memória, né, de um povo que por aqui passou, que por aqui deixou sua história, suas riquezas. E nós somos hoje os continuadores dessa grande ilha. Dá uma vontade boa de pegar a estrada, né? Mas se for para ficar, que seja em boa companhia. Ele representa uma geração que produz e faz acontecer. Felipe Barros é cantor, compositor e produtor. Chega aqui no Bem Bahia com o lançamento EP Feed Ritinha. Quero sim, um dia só não dá. E muito tempo ainda é muito pouco pra mim. Não quero ver a hora. Nascido em Salvador e com raízes no Recôncavo, Felipe acumula mais de 300 composições. A sua canção dialoga com a estética sonora da MPB contemporânea, referências afroatlânticas e experimentações que colocam o artista no radar de novos nomes emergentes da cena autoral brasileira. Com a intenção de provocar, vestida de desejo, joia única. Esse seu gosto doce de adoçar o mar. Minha mão que busca o encaixe da tua nuca. Quero sim. Desde quando eu ganhei um violão, aos 9 anos, quando veio pra minha mão, eu já sabia que era isso. Não vou dizer que eu quero trabalhar com isso, eu não sabia nem como fazer. Mas eu queria a música. E profissionalmente, mesmo, isso entra na minha vida em 2014. Peixe de luz, onde eu posso te seguir pra encontrar mais do que já consegui. Do que eu disser, quando eu resolver falar da minha fé, você pode duvidar. O meu primeiro EP é o Feed Ritinha. Meu primeiro EP de estúdio. Foi um EP que eu tive um trabalho de burilar também, de aprender como mexer, como arranjar. Foi um laboratório muito, muito intenso de descobertas. Esse primeiro EP, Feed Ritinha, é o primeiro EP que eu tive de estúdio, mas já tiveram outros EPs em colaboração, que é o do Eu, com o artista Tiri, teve o EP O Baque, o primeiro EP O Baque ao vivo, o segundo O Baque ao vivo, e outras canções que estão participando também de outros trabalhos e que saíram como singles. Daqui da ladeira dá pra ver o mundo inteiro, nem sempre é fevereiro, mas ainda dá pra sonhar. No céu tropeço, canto, me fortaleço, manto, que é meu alento, que me faz transbordar. O Feed Ritinha é um registro da narrativa da minha identidade, sabe? Eu me descobri fazendo esse EP também. Já era pai, já era filho, já era companheiro, marido, esposo, enfim. E como gente, fazer esse EP foi o que me fez centralizar, assim, botar o pé no chão e dizer, poxa, velho, eu sou artista, sabe? Principalmente Ritinha, né? Minha mãe. É meio que uma continuidade dessa história dela, de luta, de dizer assim, poxa, eu criei meu moleque sozinho, entendeu? Aqui. E filho único ele foi, com o sonho dele debaixo do braço e sustentou. E está sustentando até hoje, dizer assim, poxa, é isso aqui que eu quero. Tudo isso em prol de dizer assim, minha mãe, obrigado por ter me dado a vida. E o que vier, não tem como controlar. Seguir a pé, a passos de tartaruga. Seguir a pé, a passos de tartaruga. Seguir a pé, a passos de tartaruga. Eu estou contando a minha história. E dentro dessa arte, o cotidiano, a minha vida, as coisas que aconteceram, as histórias de quando eu era criança, como o mundo era, sabe? É o que me formou.
essa curiosidade de saber como é que o mundo funciona e, ao mesmo tempo, de lembrar das pequenas coisas que passam pela gente, que depois a gente esquece, mas que elas estão guardadas lá na memória. Acabou o primeiro tempo, já arrancou o tampão do dedo, Zé. Na ânsia de fazer aquele gol tipo camisa 10. Pra bater essa bola no asfalto tem que ter muita malícia, né? Chuta, cai, levanta, chora, aprende a viver, a viver. Todo mundo precisa saber quem é, precisa se colocar, assim, não impor ao limite do outro, mas, poxa, eu sou isso, sabe? Sem medo de ser e sem medo também de se abrir para o aprendizado. E acho que foi isso que eu fiz com o meu EP. E agora a ideia é, enfim, fazer um álbum a partir de juntar tudo isso aí e tentar contar uma história maior agora. A tarde que pinta a tela e descobre o sol por detrás do muro. A chama que queima a vela e assim revela as cores belas. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. É muito bom ter você aqui com a gente. Semana que vem tem muito mais arte, mais cultura, mais Bahia. E eu me despeço, deixando vocês em excelentes mãos e companhia, viu? Aumenta o som para curtir a música de Felipe Barros. Um beijo grande, boa semana e até o próximo Bem Bahia. Tchau, tchau. Daqui da ladeira dá pra ver o mundo inteiro. Nem sempre é fevereiro, mas ainda dá pra sonhar. No céu tropeço, canto, me fortaleço. Manto que é meu alento, o que me faz transbordar. Daqui da ladeira dá pra ver o mundo inteiro. Nem sempre é fevereiro, mas ainda dá pra sonhar. No céu tropeço, canto, me fortaleço. Manto que é meu alento, o que me faz transbordar. No que virá, provar a fé, seguir a fé no meu caminho. E decidir no que eu fizer, o meu lugar. A tarde que pinta a tela e descobre o sol por detrás do muro. A chama que queima a vela e assim revela as cores belas. Oh, inundando o escuro. Oh, colorindo tudo. Daqui da ladeira dá pra ver o mundo inteiro. Nem sempre é fevereiro, mas ainda dá pra sonhar. No céu tropeço, canto, me fortaleço, mano, que é meu alento, o que me faz transbordar. E virar, provar a fé, seguir a fé no meu caminho. E decidir o que eu fizer, o meu lugar. A tarde que pinta a tela e descobre o sol por detrás do muro. A chama que queima a vela e assim revela as cores belas. Oh, inundando o escuro.